Alegria, paz e bem, sou o Padre Paulo Nunes e este é o nosso programa Palavras que Não Passam. E é com muita alegria que trago para você hoje uma mensagem de fé e de transformação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje, excepcionalmente, nesta semana, eu trago para vocês mais um programa Palavras que Não Passam, além do programa do domingo. Mas no meio da semana trago então para poder nos ajudar a fazer uma boa caminhada nesse tempo quaresmal. E nada melhor do que falarmos sobre um tema muito importante, não é o tema propriamente dito da liturgia do domingo, mas é um tema muito importante para esse tempo novo que estamos vivendo na vida da igreja, que é a confissão. E a gente pode partir de um princípio muito básico, a própria palavra de Deus. E no capítulo 15 de Lucas, versículos de 11 até o 32, nós vamos ver ali uma história muito bonita e que nos ajuda, nos inspira a melhor vivenciarmos então o sacramento da confissão. É a história que todos nós conhecemos, né? A história do pai que tinha 2 filhos, um mais novo e um filho mais velho. O filho mais novo perde toda a sua herança e sai, então, no meio do mundo, gasta desenfreadamente tudo o que recebeu, depois cai na miséria e volta para o pai. O pai, sem ao menos perguntar o que ele tinha feito, o pai o abraça, coloca as roupas novas, anel novo, um sapato novo, manda matar o melhor novilho e faz aquela grande festa. A parábola termina, então, nos dizendo que há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por aqueles que já estão arrependidos. Então essa é a alegria manifestada no coração de Deus a todos aqueles que vão beber desse amor constante do Pai. Ou seja, a sagrada confissão é o sacramento, na verdade, que nos possibilita voltar ao Pai, nos reconciliar com o Pai, abrir o nosso coração para Ele, voltar à casa do Pai. E nessa experiência nova, nós vamos então hoje, neste programa, responder algumas perguntas sobre a confissão. Aqui precisamos entender que a confissão é o sacramento da penitência. Diga ainda com outras palavras, é o mesmo sacramento da reconciliação, o sacramento, então, da confissão. É um sacramento de cura, Papa Francisco, em uma audiência em 2014, ele dizia: quando eu procuro o sacramento da confissão, eu estou procurando cura. Eu estou procurando curar a minha alma, curar o meu coração, curar algo que eu cometi de mal. Então, a confissão é isso, é um sacramento de cura. A confissão, ela precisa ser válida e ela precisa ser frutuosa. O que quer dizer isso? A confissão, ela pode estar muito bonitinha. A pessoa pode ter se confessado tudo direitinho como manda os scripts. Porém, o seu coração, ele pode não estar aberto para receber a graça de Deus. Portanto, a confissão, ela torna-se, então, na vida do fiel, válida, mas não frutuosa. Para que ela se torne, então, frutuosa, ou seja, atinja os seus efeitos, aqueles efeitos que precisam atingir pela própria força do sacramento, é preciso que a alma esteja disposta, é preciso que o coração esteja aberto. O Catecismo da Igreja, nos cânones de 1451 a 1459, nos ensina o seguinte, que para uma boa confissão,
eu preciso, primeiramente, de um exame de consciência, um bom exame de consciência. Segundo, uma contrição, ou seja, um arrependimento. A contrição é um arrependimento que inclui, então, o propósito de não voltar mais a pecar. Ou seja, é uma repugnância, é um desejo de ódio ao pecado e um desejo ardente da graça do Pai. Terceiro, a própria confissão, ou seja, o ato de confessar, de falar, de contar os meus pecados. E quarto, uma satisfação, que é justamente o cumprimento da penitência. Então, nessa experiência do confessionário, quando eu sigo estes passos, eu recebo o grande abraço do amor de Deus, que é Pai, que é misericordioso. Deus, Ele espera-nos como o Pai da parábola, de braços abertos. Ainda que não mereçamos, não importa a nossa dívida, como no caso do filho pródigo. Apenas é preciso que abramos o coração e que a nossa alma esteja disposta a acolher de Deus a sua graça benevolente. A confissão, nesse sentido, é um retorno ao colo do Pai. O exame de consciência, ele consiste em refletir sobre tudo aquilo que nos tem afastado de Deus. É o momento de sermos sinceros conosco mesmo. É o momento de sermos sinceros com Deus, sabendo que Ele não quer que os nossos pecados passados, que eles nos oprimam. Antes, Ele deseja nos libertar desses nossos pecados, para podermos viver os bons conselhos que Ele tem a nos dar. Por isto, este ato do exame de consciência, ele exige de mim verdade e sinceridade. Eu preciso ser verdadeiro com os meus atos, eu preciso ser sincero com o que eu fiz, para me arrepender e colocar então, trazer à luz no meu exame de consciência. Quer um conselho? Use os mandamentos. Vá perguntando aos mandamentos da lei de Deus se você cometeu tudo aquilo da lei. A cada mandamento você vai se perguntando e vai avaliando se você cometeu algum daqueles pecados. Depois, vá com os mandamentos da igreja. Vá perguntando também se você cometeu esses mandamentos. Digo mais ainda, vá até os pecados capitais. Enfim, anote tudo aquilo que pesou a sua consciência, tudo aquilo que o Senhor trouxe à tona e apresente a Ele no seu exame de consciência. A contrição, na verdade, é um arrependimento sincero. Não é um sentimento simplesmente, mas é uma dor na alma. É uma dor na alma e uma rejeição aos meus próprios pecados. E isso inclui uma determinação, ou seja, de não querer mais pecar. A contrição, nesse sentido, é um dom de Deus, porque me faz odiar o pecado, me faz correr em busca da graça de Deus. Por isso, se te parece que ainda estás apegado ao pecado, que, por exemplo, não se vê sem ele, não se vê como abandonar, está quase como um vício na sua vida, é preciso então dessa ação exterior, porque vem de Deus, ou seja, um coração contrito. É preciso pedir a graça ao Espírito Santo de uma boa contrição, para que você possa rejeitar absolutamente o mal. O arrependimento, ele chega com um sentimento intenso de dor e de vergonha. Então, se quando você vai se confessar, você já sente vergonha, já é um sinal de que a graça de Deus está habitando o teu coração. É preciso, então,
pedir ao Senhor que possa emendar na sua vida aquilo que foi quebrado. É preciso que Ele possa restaurar o teu coração, a tua alma, aquilo que está ferido por conta do pecado. A contrição vai te ajudar nesse sentido a ter ódio do pecado, a se revoltar contra o pecado e a criar em si um propósito de voltar a não mais pecar. Existem muitas orações que retratam um pouco isso, e o sacerdote às vezes pede para que o fiel possa fazer. E um dos mais conhecidos, vou rezar aqui com vocês, é o pequeno ato de contrição. Acho que as suas palavras nos ajudam muito a gente a interiorizar e também que a gente faça o esforço para poder gravar, para quando a gente for se confessar, a gente poder dizer essas palavras, fazendo delas também a nossa oração. Meu Deus, arrependo-me de todo o coração, de todos os meus pecados, e detesto-os, porque ao pecar não só mereço as penas que causam, mas principalmente porque te ofendo a ti. Sumo bem e digno de amor acima de todas as coisas. Por isso, proponho firmemente, com a ajuda da tua graça, daqui em diante, não voltar a pecar e fugir de toda ocasião de pecado. Amém. Consiste em confessar os pecados na apresentação, na verdade, da matéria. Todo sacramento, ele tem a sua matéria e a sua forma. A matéria é aquilo que corresponde, na verdade, o essencial para que se torne. Ou seja, o que é essencial na confissão para que se torne de fato a confissão? Pecado. A matéria é o pecado. Se não há pecado, não há confissão. A confissão, então, ela nasce justamente por conta do pecado. É preciso que eu fale os meus pecados. Então, consiste em confessar, falar os meus pecados. Apresentar a matéria da minha confissão, seja os meus pecados. Apresentar todos os meus pecados. Por isso, uma boa confissão é dizer os pecados de forma clara, de forma concreta, de forma concisa e de forma completa. São chamados 4 Cs da confissão. A confissão clara, o que quer dizer isso? Indicar qual foi a falta específica que eu cometi. Ou seja, a confissão ela é clara quando, sem acrescentar desculpas, eu digo aquilo que eu fiz. Ser direto, é ser objetivo, sem criar justificações. É assumir a nossa culpa diante do confessionário. A confissão precisa ser concreta, ou seja, referir o ato ou o pensamento preciso, não usar frases genéricas, sem rodeios e etc. Ou seja, o meu pecado foi esse. Pronto, acabou. Isso é maneira concreta de confessar o meu pecado. Mas a minha confissão ela também precisa ser concisa. Ou seja, evitar dar explicações ou muitas descrições sobre o ato. Descrições essas que são completamente desnecessárias. Querer entrar em pormenores. Se o sacerdote sentir alguma necessidade, ele vai te perguntar. Caso contrário, seja conciso ao dizer o seu pecado. A sua confissão precisa ser completa. Ou seja, eu não posso ir ao confessionário pensando em confessar alguns pecados e outros não. Sem calar nenhum pecado grave. Preciso colocar então isso na ordem do efeito ruim que o pecado faz na minha vida. Ou seja, eu apresento primeiro os meus pecados graves, depois apresento os meus pecados veniais. Mas eu preciso confessar de maneira
completa. Os pecados esquecidos, eles são perdoados. Agora, os pecados que eu não quero falar, esses não são perdoados. Aliás, a minha confissão, ela corre o risco de não ser válida. Eu preciso confiar, eu preciso confessar de maneira completa. O que significa na confissão a penitência? A própria confissão ela já é uma penitência, já é um ato de humilhação diante de Deus por conta do mal que cometemos. O sacerdote, nesse sentido, ele indica para o fiel uma penitência para reparar o dano causado por aquele pecado. E a satisfação consiste, na verdade, em eu cumprir verdadeiramente aquilo que o sacerdote me deu como penitência. Se o sacerdote me deu uma coisa que eu acho simples, por exemplo, rezar o Pai Nosso e Ave Maria, não importa. Eu devo rezar o Pai Nosso e Ave Maria com toda a minha contrição, com toda a minha fé e com toda a minha devoção. Eu jamais devo me esquivar a fazer essa oração pelo fato de achar que é simples e que ela não vai surtir nenhum valor. Olha, um Pai Nosso e Ave Maria é capaz de salvar almas. Então, se a minha alma está em risco e o sacerdote, porventura, na minha confissão, me deu como penitência as orações, faça as orações. É bem verdade que o sacerdote pode passar outras penitências para você. Ele pode passar uma mortificação, ele pode te dar como penitência um ato de caridade, uma leitura bíblica, de uma passagem do Evangelho, enfim. N coisas o sacerdote pode fazer. Mas é muito importante que exista no nosso coração essa satisfação. Ou seja, cumprir a minha penitência, para que a minha alma esteja satisfeita. E eu possa, então, ter essa penitência, levar essa penitência como justamente um ato reparador do dano cometido pelo meu pecado. Eu diria que uma pequena, na verdade, orientação, e é muito importante, é a gente não ter medo do sacerdote. Às vezes a gente escolhe tanto e a gente esquece que o mais importante é a graça que a gente vai receber. Então, não tenha medo do padre, não fique escolhendo um padre que não tenha pecado. É lógico, se você necessita de uma direção espiritual e etc., tudo bem. Você deve escolher um padre, claro, que possa te ajudar nesse caminho. Mas a confissão é sacramento. E a mesma graça que qualquer um padre possa te dar, então não há porquê você deixar de receber o sacramento porque você está escolhendo o sacerdote. É importante a gente ter um confessor, claro, mas na hora da necessidade, não vamos escolher. Vamos escolher a graça, não o sacerdote. Qualquer sacerdote vai te perdoar com o mesmo poder e a mesma autoridade que qualquer um outro. Essa é a primeira coisa. A segunda, não deixe de confessar os pecadinhos de estimação. Pelo fato deles serem, na verdade, repetitivos, não perca a chance do perdão. O Senhor quer perdoar os teus pecados. Então, pecado é pecado. Apresente diante dele, sem medo, sem medo. Apresente diante do Senhor, apresente diante do sacerdote os seus pecados. Sejam eles pequenos, repetitivos ou não. O importante é o perdão que você vai receber. A confissão ela não é um aconselhamento espiritual. Não é o tempo que você vai levar no confessionário com o sacerdote, que ali vai dizer que na verdade você foi perdoado ou não. Ou então que aquela confissão foi boa ou não. A confissão é boa quando na verdade você verdadeiramente confessa os seus pecados e você vai com sua alma disposta para receber os frutos dessa confissão. Observe que depende muito mais de você do que do ministro. Depende muito mais do seu querer, do seu desejo de mudança de vida, do que do ministro que vai te dar a absolvição. Porque a absolvição que o ministro vai te dar, qualquer um outro ministro da Santa Igreja vai te dar, com o mesmo poder, com a mesma graça. Portanto, a confissão, ela não se pode ser algo prolongado. Ela
está absolutamente concretizada na matéria e na forma. A matéria é justamente os pecados quando você apresenta. E a forma é a absolvição, tal qual como o sacerdote faz quando perdoa os teus pecados. O que é então um aconselhamento espiritual, uma direção espiritual, um acompanhamento psicológico? O que é isso? Cada um tem sua diferenciação. O aconselhamento, a direção espiritual requer tempo. Então, não é como a confissão. Requer muito mais tempo, esmiuçar algumas coisas, provocar outras. A confissão não tem esse objetivo. A confissão tem o objetivo de recolher as suas misérias para poder então apresentar a misericórdia de Deus. Então, não é o tempo que você vai ficar ali que vai outorgar a validade da sua confissão. Muito pelo contrário, depende muito mais de você. A direção espiritual, o aconselhamento requer mais tempo, é um pouco mais demorado, requer um pouco mais de assiduidade. E o padre ele não é um psicólogo. E não é um psicólogo de graça que você tem. Então, saiba utilizá-lo para um caminho espiritual. Se você vai a um psicólogo, você vai fazer um caminho humano. Você vai fazer um caminho para poder melhorar os seus relacionamentos e etc. Mas, quando você vai diante do sacerdote, é para que a tua alma seja perdoada das tuas faltas. Como pode um homem pecador perdoar os meus pecados? Muitos fazem essa pergunta. Como é que pode? Podendo. Assim como pode um médico que fica doente receber a tua consulta, te consultar, te passar um remédio, curar a sua enfermidade. Então, não é o sacerdote em si, não é aquele padre em si que vai perdoar os seus pecados, mas é a graça que Deus deu a ele. Então, independente da miséria que ele seja, o perdão que ele vai te dar é perdão de Deus. Então, o sacerdote, de fato, ele é pecador como qualquer outro, por isso ele também deve se confessar. Ele também procura a confissão. Mas o perdão, quem te dá, é Deus. Não esqueça, a confissão é você apresentar diante de Deus as suas misérias. E Deus apresenta a sua misericórdia. Algumas pessoas falam também da questão de confessar-se diretamente com Deus, que não precisa do sacerdote, precisa de um padre para confessar. Bom, eu sempre me pergunto, na verdade, o que é que faz uma pessoa, o que é que leva uma pessoa a pensar dessa forma? É porque ela não quer se humilhar? Porque a confissão é uma humilhação. Você vai diante de um homem como você, mas para poder assumir a sua fragilidade. Onde é que está, na verdade, a humilhação maior? É quando você apresenta diante de Deus ou quando você apresenta diante de um homem igual a você? Do que é que você está correndo quando você não vai ao Padre? Muitas vezes isso pode revelar uma falta de humildade, uma prepotência, arrogância sua ou um subjetivismo guardado por aí. Não é disso que o Senhor, que a Santa Igreja nos ensina. A confissão é para libertar o coração do homem, não é para tornar o homem preso. Por isso, a confissão revela a misericórdia de Deus. Por isso, buscar o sacramento é preciso ter fé. Se você não tem fé, não adianta buscar o sacramento. O sacramento ele precisa ter, então, o seu fruto. E o seu fruto se dá na vida, na disposição da tua alma, quando vai aberta justamente a acolher a misericórdia do Pai. Cuidado com as confissões corriqueiras. Aqui é um conselho que eu quero dar. Ou seja, eu me confesso toda semana, me confesso 2, 3 vezes por semana. Então, muito cuidado para a gente não se acostumar com as coisas de Deus. A confissão é algo sério, não é uma brincadeira. Vá ao confessionário se você realmente tem necessidade. Não vá aqui criar uma necessidade, criar um pecado, inventar um pecado. Não, senão você vai estar simulando o sacramento. Não é isso. A confissão deve ser a apresentação das minhas misérias. Se for 2 vezes na semana, que seja. Se for 1 vez por semana, que seja. Se for 1 vez no mês, que seja. O que não pode muitas vezes é ficar 1 vez no ano.
e a gente se apegar ao mandamento da igreja que diz confessar-se ao menos uma vez no ano. Com certeza, durante o ano, tem muitas outras situações de pecado que você viveu. Então você não precisa acumular. Então, cuidado com os pecadinhos, cuidado com esses pecados corriqueiros, o pecado de todos os dias. Cuidado porque eles podem se tornar pecado grave na sua vida. É preciso a confissão? É. Mas não vamos aqui desvalorizar o valor que ela tem. Não vamos aqui fazer da confissão uma brincadeira. Confissão é coisa séria. Eu vou procurar porque tenho de fato uma real necessidade. E se eu tenho uma necessidade, que eu vá. Seja uma, 2 vezes por semana, seja uma vez por semana, uma vez no mês, a cada 2 meses, não importa. Se estou na situação de pecado, devo procurar o sacerdote para poder, então, confessar. A verdadeira confissão, ela na verdade deve ser simples, humilde, pura, fiel, frequente, clara, discreta, voluntária, sem orgulho, íntegra, secreta, dolorosa, pronta, forte, acusadora e disposta a obedecer. Quer uma dica? Quando você confessar, confesse-se como se você estivesse se confessando uma última vez na sua vida. Deus te abençoe. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração, palavra por palavra.